Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal. Se você é daqueles que gosta de controlar sua empresa de forma simples e objetiva, mas está cansado de gerar vários relatórios e planilhas para consolidar valores, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar a ferramenta Análise Financeira. Em uma única tela, você consolida valores totais de estoque, saldos bancários, cartões e vales a receber e o melhor, ainda pode dividir suas empresas por região. Achou interessante? Então fica comigo até o fim que eu te mostro como é que faz. No nosso canal, você recebe em primeira mão todas as novidades da LBC e o lançamento de nossas soluções. Então comece agora mesmo se inscrevendo no canal e ativando as notificações no sininho para não perder nenhuma novidade. A gente vai começar pela configuração. Para ter acesso à ferramenta, é necessário primeiramente fazer a liberação do perfil de acesso. Então a gente vai em Cadastros, Usuários, a gente precisa selecionar o usuário que vai realizar a análise, quem vai ter acesso a essa ferramenta, perfil de acesso. Aqui no perfil de acesso, a gente localiza o financeiro, a opção Análise Financeira. Então eu vou habilitar Inclusão de Análise, Alteração de Análise e Exclusão de Análise. O meu perfil vai ter acesso a tudo, isso pode ser configurado de acordo com a necessidade da sua rede. Perfil de acesso configurado, próximo passo, a gente precisa fazer a configuração dos postos. Então, vou em Utilitários, Configurações, Personalização. Aqui eu vou informar a qual grupo esse posto específico pertence. Como eu falei, os valores eles podem ser agrupados ou não. Caso eu queira, eu posso criar regiões para os meus postos. Então, por exemplo, eu tenho postos em Belo Horizonte, postos em Contagem e postos em Sete Lagoas. E eu quero agrupar no meu relatório por região. Quero fazer um agrupamento de região por cidade. Então, região BH, no outro posto que for de Contagem, eu vou colocar região Contagem, e assim sucessivamente. Você pode criar grupos específicos de acordo com o agrupamento dos seus postos na sua rede. Feito isso, próximo passo, contas bancárias. O Análise Financeira me permite incluir contas para totalizar os saldos. Então, é ideal que as contas elas sejam parametrizadas em todos os postos, porque quando eu fizer a inclusão, eu posso selecionar contas de outros postos também. Outro detalhe, a conta bancária, ela só vai ser exibida caso a configuração esteja completa. Então, eu tenho que inserir minha conta. É importante informar o código do banco, tem que verificar o código, qual que é a minha agência e qual o número da minha conta corrente nesse banco. Tendo essas informações detalhadas, eu consigo inserir essa conta lá na minha análise financeira. Contas configuradas, agora a gente já consegue fazer a utilização. Então, a gente vai em Financeiro, Análise Financeira. Nessa tela principal, a gente consegue verificar análises que já estão salvas, já foram realizadas anteriormente. Se eu quiser entrar em qualquer uma delas e visualizar, eu consigo. Eu posso criar uma nova análise, clicar para visualizar, ou até mesmo excluir uma análise desde que o meu perfil de acesso tenha essa permissão. Então, eu vou criar uma nova. Eu posso apertar aqui no botão Nova, apertar F2 ou também Insert. Quando eu crio uma nova análise, eu tenho que escolher quais empresas eu desejo vincular nessa análise. Então, é opcional colocar todas as empresas da rede ou não. Qual a data base? Qual vai ser o meu corte? Eu quero verificar uma análise com base em qual data? Eu quero verificar uma análise anterior. Quero verificar lá o dia 15 de janeiro de 2019, por exemplo. E essa outra opção aqui, utilizar modelo da última análise criada. Se eu marco essa opção, ele pega como base as colunas da minha última análise criada. Então, eu vou desmarcar porque eu quero fazer tudo manualmente. Processei. Então, aqui ele já abriu para mim. Qual foi a data que eu escolhi? 15 de janeiro. Posto. Nessa coluna Posto, ele lista todas as empresas que eu selecionei e pedi para vir nessa análise. Grupo. Qual grupo que eu coloquei lá no Utilitários? Então, no meu caso aqui, Região BH, Regional Nova Lima, Regional Vale. Esses são os meus grupos. Se a gente clicar com o mouse aqui, a gente consegue aumentar a coluna ou diminuir. Coluna manual. Essa coluna eu consigo inserir o valor que eu quiser. Então, vai de acordo com a minha necessidade. Então, eu posso clicar com o botão direito e editar. Eu consigo mudar o nome da coluna.
e eu consigo inserir aqui o valor que eu quiser. Então, ele não vai puxar esse campo de nenhuma parte do sistema. Ele é apenas para inclusão de valores. E se eu quiser editar, eu troco o nome dela. Então, por exemplo, essa minha coluna é referente ao cofre que eu tenho aqui no escritório de cada empresa. Então, já fiz o meu lançamento. Na coluna contas, eu consigo incluir as minhas contas bancárias, desde que estejam de acordo com o que eu demonstrei. A conta configurada corretamente, com informação de agência e conta. Então, alternativas que eu tenho. Posso apertar um Enter, ele vai listar para mim as contas de todas as empresas que estão dentro da minha configuração correta. Então, eu posso marcar a conta que eu desejo incluir. Caso eu marque mais de uma conta em uma mesma coluna, ele vai somar o valor de todas e agrupar nessa coluna. Mas eu vou colocar apenas uma conta nessa coluna. Vou fazer o mesmo na próxima. Pronto, eu já vinculei 3 contas. Caso eu deseje incluir mais contas, eu posso clicar com o botão direito. Eu tenho a opção inserir coluna ou excluir coluna também. Eu não quero mais essa coluna Santander, eu posso deletar. Ou eu posso inserir uma nova coluna. Eu também poderia apertar o Insert. Então, eu quero apenas essas 3 contas e a coluna manual. Eu vou contabilizar aqui também o valor do meu estoque, qual que é o custo dos meus produtos e combustíveis, vales que eu tenho pendente para receber e cartões que estão pendentes de acordo com essa data base que eu selecionei. E ele vai exibir para mim o total. Incluir os valores que eu queria, as contas que eu desejava, a gente vai clicar aqui embaixo em atualizar, recalcular. Então ele pergunta se eu realmente quero recalcular, incluindo as colunas estoque, vales pendentes e cartões pendentes. Eu vou clicar no sim. Isso aqui pode demorar um pouco, porque ele vai voltar nessa data e vai buscar tudo que eu tinha para a data que eu selecionei. Notem que ele vai buscando os valores, empresa por empresa, e já vem preenchendo as colunas conforme ele vai movimentando. Aqui no canto superior direito, a gente consegue verificar qual parte está sendo calculada. Ele está verificando cartões da empresa 1. Então, ele já preencheu toda a minha empresa 1. Então, ele está processando novamente. Devido à quantidade de arquivos que é verificado e a data, ele pode demorar alguns minutos para gerar esse relatório. Então, é importante deixar o sistema processar e não interromper esse processo. Em hipótese nenhuma, a gente deve interromper um processamento quando ele está fazendo verificação de saldos e valores. Todos os valores já foram carregados, então eu já consigo visualizar aqui o que eu coloquei. Então, o que eu tenho na minha conta do Bradesco? Ele me dá um subtotal daquela região. Aqui embaixo eu consigo verificar também os valores totais, então o somatório de todas as empresas, qual que é o meu total geral na conta Bradesco, qual o meu total geral na conta Itaú e qual o meu total geral do Santander. Buscando em todas as minhas empresas, qual o meu valor total de estoque, somando as 3 empresas, o que eu tenho de vale pendente na minha rede, cartões pendentes e o meu total de tudo. Então, aqui tá a minha análise financeira está pronta. De forma simplificada, eu tenho um relatório com todas as minhas empresas. Tudo que eu selecionei. Então, eu escolhi 3 empresas e eu queria saber a minha análise com base nessas 3 contas e eu incluí uma coluna manual. Se eu salvar, a minha análise já está gravada. Então, a alternativa que eu teria aqui, eu posso clicar aqui nesse símbolo da impressorinha ou apertar Alt-I. E eu consigo imprimir um PDF com essa minha análise. Esse mesmo valor que está ali na tela, eu consigo visualizar ele em PDF e fica disponível para fazer impressão. São os mesmos valores. Eu tenho o meu total geral por região. Então, região BH, meu total geral 213,05467. Ele me mostra região por região. E eu tenho também o meu total geral somando todas as minhas regiões. É um relatório muito mais simplificado. Se eu fosse fazer isso aqui, empresa por empresa, eu teria que gerar a cada EMP um relatório das minhas contas bancárias, um relatório do meu estoque, teria que gerar minha posição de estoque, fazer um relatório de vales e um relatório de cartões. Aqui eu consigo selecionar todos os meus postos, incluir as contas que eu desejo verificar e visualizar isso em tela, ou também imprimir o relatório. Salvei a minha análise, ela fica disponível para consulta. Então, ele vai gravar a data base da análise e quando que ela foi realizada, qual a data e hora que ela foi gravada. E se eu acessar qualquer análise, eu consigo fazer alterações nela desde que o
usuário tem acesso. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, a coluna manual, botão direito editar, eu posso trocar o nome da coluna. Caso eu queira remover alguma conta também, a gente consegue remover. Posso editar os valores. Notem que editando o valor, a coluna ela fica colorida, então a linha ela fica vermelha, e se eu clicar em cima, ele me mostra qual era o valor anterior à minha alteração. Vou selecionar outra conta junto com essa conta. Vou recalcular a minha análise, os valores vão alterar porque eu tenho duas contas agora. Recalculou, agora os valores que foram alterados já ficam todos em vermelho. Então, se houver uma alteração na minha conta bancária e eu pedir para recalcular a minha análise, ele vai ficar em vermelho e me mostrar qual era o valor anterior, e o valor atual continua na célula, só que marcado com a cor vermelha. Clicando em cima, eu vejo o valor que eu tinha antes. Então, toda alteração feita na análise, ele vai registrar essa informação, colorindo a célula. Clicando em cima, a gente vê o valor antigo ao que está sendo carregado. Assim que eu salvar, ele vai gravar a minha alteração e eu já consigo imprimir um novo relatório dessa análise. Aí ele já exibe para mim com os novos valores que foram calculados, separação por região e o totalizador da rede. A análise financeira é uma ferramenta simples e prática, vai proporcionar um maior controle da sua rede de forma simplificada e objetiva em uma única tela. Lembrando que é necessário liberar o perfil de acesso, caso queira informar o grupo que cada posto vai pertencer, para a geração do relatório. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu agradeço muito a sua companhia. Se ficou alguma dúvida ou você tem alguma sugestão para a gente, fique à vontade para compartilhar nos nossos comentários. Eu vou adorar te responder. Toda semana temos novos conteúdos no canal. Não deixe de se inscrever e clique no sininho para não perder nenhuma novidade. Te espero no próximo vídeo.